Saudações, caríssimos colegas do Sistema Penitenciário Paulista. Professor André Ferreira, mais uma vez aqui com vocês para darmos continuidade aos nossos estudos a respeito do conteúdo teórico do curso de capacitação na área de segurança e disciplina, especificamente na matéria de técnicas de algemação e imobilização. E nesse momento vamos abordar um tópico de extrema importância, diga-se de passagem, de suma importância. São as excludentes de licitude. Evidente que, por não se tratar especificamente de um curso jurídico, não iremos abordar todas as excludentes de licitude, tampouco todas as possibilidades de desdobramentos jurídicos em quaisquer das esferas que as excludentes possam vir a abarcar. O estudo é sintético e visa abordar o que diz respeito especificamente às nossas ações no que diz respeito ao uso da força na atividade penitenciária. Pois bem, das excludentes de licitude que iremos abordar nesse curso, nesse conteúdo, nós vamos abordar duas excludentes de licitude próprias e uma excludente de licitude imprópria. As excludentes de licitude próprias que iremos abordar aqui são o estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa. E das excludentes de licitude impróprias, nós vamos abordar apenas uma, que é a coação para impedir o suicídio. Pois bem, dando continuidade, no que diz respeito especificamente à primeira excludente, o estrito cumprimento do dever legal, insta salientar que essa é a causa de excludente de licitude mais controversa no meio jurídico, uma vez que vultuosas correntes doutrinárias elas não aceitam, elas não admitem a referida excludente de licitude quando no emprego da força com resultado um pouco mais gravoso no que diz respeito, por exemplo, e agora eu vou usar um exemplo extremo, do emprego da arma de fogo com resultado morte. E eu uso esse exemplo de fato para trazer à baila uma questão muito importante, uma intelecção muito importante para a compreensão plena do tema. É de uma lógica cartesiana que o ordenamento jurídico jamais iria impor a alguém um dever de agir para depois puni-lo por isso, pelos atos praticados em razão desse dever. E exatamente por esse motivo é que o legislador fez a previsão dessa excludente de licitude, que é o estrito cumprimento do dever legal. É evidente que no nosso ordenamento jurídico, no Código Penal propriamente dito, não está conceituado de maneira estrito sensu o estrito cumprimento do dever legal. O legislador ele se limitou a conceituar então o estado de necessidade e a legítima defesa nos respectivos artigos 24 e 25 do Código Penal. E em razão dessa limitação no que diz respeito ao texto legal, a doutrina se encarregou de fornecer uma definição mais densa, das quais eu destaco a definição de Fernando Capês, que é uma causa de exclusão de ilicitude que consiste na realização de um fato típico por força do desempenho de uma obrigação, imposta por lei nos exatos limites dessa obrigação. É fato que os operadores da segurança, na esfera da segurança pública, na esfera da administração penitenciária, por natureza de seu ofício, têm o dever legal de enfrentar o perigo, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 24 do Código Penal, que, aliás, lança mãos dessa terminologia, dever legal de enfrentar o perigo. E lança mãos dessa terminologia exatamente para excluir a possibilidade de reconhecimento da excludente de licitude do estado de necessidade nos casos relacionados a esses profissionais. E no parágrafo 2º do mesmo artigo, o Código Penal prevê uma causa de diminuição de pena de 1 a 2/3 para os casos em que seja considerado razoável o sacrifício do direito ameaçado, uma vez que o Código Penal adota a teoria unitária do estado de necessidade.
o que permite que o sacrifício de interesses iguais ou inferiores resulta na justificação da conduta praticada. Mas insta salientar o dever legal. O dever legal ele abarca todas as obrigações emanadas da letra da lei, as quais destaco decretos, regulamentos, resoluções, portarias, protocolos, normas gerais de ação, manuais de procedimento, bem como decisões judiciais, uma vez que são determinações que emanam do Poder Judiciário e, portanto, tratam de cumprimento de ordem legal. Diante das considerações, é preciso pautar os estudos em dois eixos temáticos principais: a omissão, especificamente a omissão imprópria, por estar diretamente relacionada ao poder-dever de agir, bem como a figura do garantidor, que imbuído do dever, ou seja, o garantidor ele não responde por dar causa ao crime, mas por não impedi-lo, tendo assim condições de fazê-lo. Ou seja, este que tem o poder-dever de agir e é garantidor, ele tem uma obrigação normativa de impedir qualquer resultado danoso. No que diz respeito à omissão imprópria, esta omissão traz implícito o dever jurídico do agente de evitar o resultado naturalístico de caráter antijurídico, uma vez que o Estado, através da letra da lei, lhe incumbe o dever legal de evitar esse resultado naturalístico de acordo com o artigo 5º, inciso 2º da nossa Carta Magna de 88. E diante de sua condição de garantidor, em consonância com o artigo 13 do Código Penal, os seus respectivos itens, nesse caso, insta salientar a questão de um nexo de causalidade, de um nexo causal. Pois bem, dadas todas essas considerações, é correto afirmar que o agente garantidor tem o dever legal de impedir o resultado e, caso contrário, equipara-se ao causador do ilícito penal, de acordo com o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, consubstanciado com o artigo 14, inciso 1º, ambos do Código Penal, com redação dada pela Lei 7.209 de 84. E dependendo do grau da omissão, o agente garantidor, o policial, o agente penitenciário, ou seja, qualquer um desses que tenham como escopo das suas atribuições o poder-dever de agir e também possui essa figura de garantidor na esfera penitenciária, é tutor legal de direitos, ele poderá responder pelo crime imputado ao indivíduo delituoso em concurso de agentes, conforme a redação do artigo 29 do Código Penal. Então, diante dessas considerações, o operador da segurança, inserido no evento crítico, no contexto de um gerenciamento de crises, revestido do poder de polícia e do dever jurídico normativo de agir e de enfrentar o perigo, ao lançar mãos da força para neutralizar a agressão do indivíduo delituoso com fins de preservar vidas, restabelecer a ordem social, aplicar a lei, ele está plenamente amparado pela excludente de antijuridicidade prevista no inciso 3º do artigo 23 do Código Penal, que é o estrito cumprimento do dever legal. E aquele que cumpre um dever legal dentro dos parâmetros estabelecidos pela letra da lei, ele não pode ser considerado criminoso, mesmo diante de uma ação cujo resultado culmine em um fato típico, salvo no caso excepcional do excesso punível, onde o agente responde pelo resultado naturalístico de seus atos praticados evidentes, os quais podem se desdobrar em diversos tipos penais a serem abarcados em um tópico específico. Diga-se de passagem, o excesso punível é exatamente o tópico mais importante a ser abordado ainda nesse curso. Uma vez que ele vai demonstrar as possibilidades negativas de desdobramentos jurídicos quando o agente da lei, aquele que corporifica o Estado, você, aluno, bem como aqueles que estarão sob a égide do seu comando, da sua gestão,
quando qualquer um de vocês fugirem da esfera, do escopo das suas atribuições e extrapolarem os protocolos aqui apresentados, tanto na esfera acadêmica, didática, bem como na esfera de ações práticas, você estará incorrendo nesta problemática, nesse tema do excesso punível. Pois bem, evidente que esta é uma síntese, em que pese ter sido abordado de maneira extremamente profunda e técnica, o estrito cumprimento do dever legal pode se desdobrar em diversos outros estudos, os quais, diga-se de passagem, nesse momento eu, professor André, indico a pesquisa. Assistam o vídeo várias e várias vezes, se debrucem no estudo, no material impresso, no material disponibilizado pela Escola da Administração Penitenciária, bem como nas suas respectivas pesquisas na internet, assistam vídeos, façam leituras, potencializem esse conhecimento, pois só o conhecimento é capaz de levar o simples ao extraordinário. Espero ter contribuído com o conhecimento dos nobres colegas e até a próxima.